Bom dia, paz e bem a todos. Bom, gente, vamos começar mais um encontro, né, hoje de forma diferenciada. Infelizmente, devido a toda essa situação que estamos vivendo, é recomendado que a gente fique em casa, para a nossa segurança, para a segurança do próximo. É uma forma de cuidar daqueles que a gente ama e também daquele próximo, né, nosso vizinho, outras pessoas que não conhecemos, mas que também exigem da nossa solidariedade, precisam da nossa solidariedade. Então, seguindo essas recomendações, a gente vai testar, né, a tecnologia a nosso favor. Então, a ideia é que a gente grave um vídeo, no caso eu vou gravar um vídeo, colocar disponível no WhatsApp no horário que a gente combinou o encontro, e após visualizar o vídeo vai ter as reflexões para a gente fazer juntos aí no grupo do WhatsApp, através de áudio ou escrevendo, conforme cada um preferir. É uma forma da gente manter os laços fraternos em meio a tudo isso que a gente está vivendo. E a gente vai iniciar o nosso encontro da forma como a gente sempre inicia, através das orações, invocando o Espírito Santo para que ele desça em cada um de nós nesse nosso encontro, e também pedindo a intercessão de Nossa Senhora, principalmente para aqueles profissionais que lidam diretamente com a pandemia, né, que estão ali na luta para vencer mais essa, né, situação que a gente vive, mais essa crise que a gente vive na área da saúde. E também pedindo e finalizando com a oração que o Pai deixou para nós, que é o Pai Nosso. Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazei-nos doces ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vou começar aqui com um trecho que eu tirei do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre os mandamentos, especificamente o primeiro mandamento. A fé no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com um amor sincero. O primeiro mandamento manda-nos amar a Deus sobre todas as coisas e todas as criaturas por Ele e por causa dele. Então, esse trecho do Catecismo que fala do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala de um aspecto que é específico, que é a caridade. A caridade, que é um tema bem propício para tudo isso que nós estamos vivendo. Inclusive, esse ano, a CNBB, né, lançou como lema da campanha da fraternidade os seguintes aspectos. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, que é bem propício para esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é esse amar a Deus sobre todas as coisas, focando no aspecto da caridade. Porque se eu vejo, não faz sentido eu apenas ver se eu não sentir compaixão e se eu não tiver a ação de cuidar dele. Então, esses três aspectos, eles funcionam juntos. E é um lema bem propício também para nós, franciscanos, que temos uma conexão bem grande com a caridade. Então, esse lema da campanha da fraternidade foi baseado no olhar samaritano, olhos envolvidos pelo cuidado misericordioso, que nos faz refletir sobre esse amor
caridoso. É preciso lembrar que o amor não julga, ele não divide e ele não acusa. Ele simplesmente cuida, acolhe e integra. E aí a gente faz uma reflexão isso para a nossa vida e para o nosso dia a dia. O que a gente acompanha é que a gente falta um pouco desse amor caridoso, né? Porque a gente fala que o amor não julga, mas se você entrar hoje numa rede social, o que mais você vê é julgamentos, né? E pior, usando, né, o fato de ser cristão, usando como desculpa muitas vezes Deus para julgar o outro. E não acusa. E hoje o que nós mais vemos também são acusações. E não divide, a gente não precisa nem falar muito aqui no vídeo, né? Então, são três coisas que a gente vê que na verdade está difícil da gente alcançar, né? E a gente reflete também pra gente, será que a gente tem esse amor caridoso desse jeito? Será que a gente consegue cuidar, acolher, integrar? O São Francisco, né, ele apresentava a caridade como um modelo de perfeição da salvação. Ele, no trecho das Fontes Franciscanas, lá tem um texto que fala: já que a força do amor tinha feito dele um irmão das outras criaturas, não nos admiramos de que a caridade de Cristo tenha feito dele um irmão ainda maior, daqueles que foram distinguidos pela semelhança com o Criador. Dizia que não havia coisa mais importante que a salvação das almas. E o provava com frequência ainda maior, lembrando que o unigênito de Deus designou-se ser crucificado pelas almas. Daí seu esforço na oração, sua pregação constante e seu excesso nos exemplos que dava. Então Cristo, ele foi um exemplo bem claro desse amor caridoso, né? Ele veio, Deus mandou Jesus para a Terra, uma missão específica, né, de nos salvar. Ele classificou o seu filho para nos salvar. Então Jesus, ele foi crucificado por essas almas. E quem são essas almas? É cada um de nós, né? Só que aí tem um detalhe, cada um de nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Lembra que lá no começo eu estava falando que o amor não julga, não acusa e não divide? Então amar de uma forma caridosa é amar sem esse julgamento. E será que estamos amando sem esse julgamento? Será que somos capazes disso? Né? Jesus, ele sacrificou a vida por cada um de nós. Então, São Francisco, ele achava que não seria amigo de Cristo se não amasse as almas que Cristo amava. E essas almas são justamente nós. Então, essas almas são os nossos irmãos, com seus defeitos e suas qualidades. São aqueles que são os pobres, né, que muitas vezes, numa sociedade injusta, são colocados de lado. A gente sabe que vivemos num mundo onde se preza mais o que se tem aqui, né, do que se tem aqui, status e financeiro, do que aquilo que se tem aqui no coração. Então isso, infelizmente, move muita coisa, os bens materiais, que muitas vezes, que nós não levamos, na verdade, muitas vezes nós não levamos, é o que fica. E infelizmente quem sofre com isso é o pobre. Mas aí a gente, no nosso dia a dia, será que a gente também, porque a gente fala muito, a gente julga muito os outros, né, os grandes, só que será que nós, na nossa pequenez, também estamos fazendo isso? A gente está cuidando desse próximo? É para se refletir. Então, Francisco, ele amava profundamente os seus irmãos, né, que conviviam com ele da mesma fé e partilhavam da herança eterna. E todos nós compartilhamos dessa fé, da herança eterna, né, se formos pensar bem. Então, se os superiores, e o texto continua, se os superiores falarem as línguas dos homens e dos anjos, mas não derem exemplo de caridade para mim, valem pouco, e para si mesmo não vale nada. Então é aquela coisa, o que vale é a atitude. Muitas vezes a gente fala, reflete sobre isso, mas o que nós estamos fazendo? Às vezes a gente faz muito pouco, né? E ele finaliza, de qualquer jeito devemos fazer o que os mandam, para que a água chegue ao canteiro, ainda que seja por um canal ressecado.
Enquanto isso, vamos colhendo rosas no meio do espinho, de maneira que os maiores sirvam os menores. E aí, gente, diante desse assunto para ser refletido, que não vai ser refletido aqui no vídeo, mas vai ser refletido aí no WhatsApp, eu deixo duas reflexões para a gente estar continuando essa discussão aí. Eu, como cristão, consigo praticar esse amor caridoso no dia a dia? Então, será que todo esse texto, né, a gente refletindo todo esse texto, do que Francisco pensava, do lema da fraternidade desse ano, viu, sentiu compaixão, cuidou dele, do primeiro mandamento lá que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, será que a gente, como cristão, a gente está vivendo essa caridade? Mas assim, sinceramente, né, no nosso dia a dia, sincero mesmo, sem vergonha, será que a gente está vivendo essa caridade no dia a dia? E a outra segunda reflexão é: o que nós podemos fazer, o que nós podemos mudar para começar essa conversão? Lembra que no franciscanismo a gente fala muito da conversão diária. Isso na verdade, tem que ser falado para todos os cristãos. Mas nós, quando estudamos, falamos muito da conversão diária. Então, essas mudanças, ela tem que ser colocada nas nossas conversões no dia a dia. Então, o que nós podemos fazer para melhorar, né, nessa prática do amor caridoso? Então, essas são as duas reflexões que a gente vai continuar aí no grupo do WhatsApp. E vamos finalizar o nosso encontro aí no grupo do WhatsApp. Paz e bem.